Hoje eu quero falar sobre acesso, porque o modo que você acessa define o seu futuro. Pode sentar, fica à vontade. Estamos na casa do Pai, um lugar de descanso, um lugar de socorro, um lugar de proteção, de acolhimento. E nada se compara em estar na presença daquele. Só Ele pode mudar qualquer circunstância. Talvez existe áreas da sua vida que você está clamando pelo socorro dos céus. E eu quero te dizer que Deus pode mudar qualquer circunstância. Hoje eu quero fazer um paralelo, porque eu não consegui ministrar domingo passado. Estava descansando com algumas pessoas. E eu queria falar sobre o filho pródigo e também fazer um paralelo com esse revaiado Salmo 66 que nós acompanhamos o mês inteiro. Se der baixar um pouquinho, está vindo muito retorno aqui para mim. Está vendo um pouco de eco. Não sei como é que está aí para a igreja, mas para mim está meio que eco. Então fica melhor. Um pouquinho menos talvez. Isso, tá, já ajuda. Não sei nem se mexeu no botão lá, mas psicológico já funciona. Eu quero ler com você a história do filho pródigo. Salmo 66, a maioria de vocês já leram, mas eu vou ler de novo. Então coloca para mim Salmo 66, do 10 ao 12. E depois eu quero ler a parábola do filho pródigo. Porque Deus, Ele tem um tempo de fartura para as nossas vidas e não é pecado nenhum. O problema é a forma que eu vou acessar. E se eu não souber acessar, eu posso perder. Mesmo Deus nos dando como herança. Se eu não souber acessar, eu perco. Preste bastante atenção. Ó Deus, Tu nos puseste à prova, como a prata é provada pelo fogo. Assim nos provaste. Tu nos deixaste cair em uma armadilha e colocaste cargas pesadas às nossas costas. Deixaste que os nossos inimigos nos pisassem. Passamos pelo fogo, pela água, mas agora, só esse detalhe que eu quero hoje, nos trouxeste para um lugar seguro. Outras traduções, depois coloca NVI, coloca nos levaste, nos trouxeste a um lugar de fartura. Coloca o NVI para mim, a outra leitura da Bíblia. Isso. Diz assim: mas nos trouxeste para um lugar de fartura. A parábola do filho pródigo é uma representação da minha vida e da sua vida. Nós, na verdade, já estamos em um período de fartura, porque quem está em Deus tem tudo. Diga isso: quem tem Deus tem tudo. O que adianta ter tudo e não ter Deus? Olha o que diz Lucas, coloca para mim Lucas capítulo 15, do 11 adiante. Então a parábola é um modelo que Jesus ele usa, uma linguagem que ele usa para falar com todos nós. E diz o seguinte: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero a minha parte da herança. Tinha tudo, mas ele quis com antecipação a parte dele da herança. A forma que você acessa define o seu futuro. Que era Davi, passou por um período de um monte de processo. Deus o conduziu a um tempo de fartura. A parábola mostra que tinha tudo em casa, resolveu antecipar uma herança que não era o tempo ainda, e o levou a um período que eu vou te mostrar agora. O mais novo disse ao pai: quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante, lá desperdiçou. A forma que você acessa define o seu futuro. Desperdiçou os seus bens, vivendo de uma vida desfreada. Depois de ter gastado tudo, da fartura a gastar tudo,
houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Tinha tudo com fartura dentro da casa. A forma que eu acesso define o meu futuro. Se eu acessar de forma errada, vou ter necessidade. Se eu acessar da forma correta, eu vou ter fartura. Versículo 15. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos, da casa do pai a cuidador de porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. A forma que eu acesso define o meu futuro. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de... O pai levou Davi a um período de fartura. E eu aqui morrendo de fome. Talvez tenha necessidades da sua vida por causa de acessos errados que você se conectou. Vou me levantar, voltou ao processo, caiu em si. Voltar para o meu pai e dizer a ele: pai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Quem acessa o lugar errado perde a identidade. Quem acessa lugares errados perde a herança. Quem aqui é filho do rei? Filho de rei é o quê? Empregado ou príncipe? E por que muitas vezes você se comporta como um empregado? Quem aqui é pai? Se você morrer, a sua herança, se você tiver, vai ficar para o seu filho. Quem aqui é filho de Deus? Tem herança dos céus para você? E por que você se comporta como mendigo? Já não sou digno de ser chamado seu? Estou na igreja e digo: não sei o que eu sou. Está difícil para mim, pastor. Ninguém me ama, ninguém me quer. Minha vida não serve para nada. É porque o seu comportamento hoje não é de filho, é de escravo. E aí às vezes a gente passa por processos achando que Deus está nos castigando. E eu já ministrei aqui que esses processos é Deus te preparando. Toda vida fácil, acesso fácil, te conduzirá a uma vida difícil. Encontra qualquer pessoa na vida aí, começa um relacionamento, vai te levar para um caminho difícil. Jovens, antes de dar um beijinho na boca, come 1 quilinho de sal com essa pessoa, para depois você não se arrepender. O que nós fazemos hoje? Acessamos da forma errada e vamos escolher um tempo muito difícil. Trata-me como um dos seus empregados. Agora, quem é filho, não tem como o papai te tratar como empregado. Por isso que você entrou aqui hoje. Talvez na sua escassez, na sua necessidade. Mas se você acessar o lugar certo, vai definir um futuro de bênção para a sua vida. A seguir, levanta as suas mãos e diga: nessa quinta noite, a seguir, eu vou me encontrar com a fartura do meu pai. Ele levantou-se e foi para o seu pai, e ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu para abraçá-lo fortemente, ternamente, e o beijou. O filho lhe disse: pai, mais uma vez a historinha de quem vive na média, para quem é medíocre, para quem não sabe quem é em Cristo, para quem pecou, para quem falhou. Peguei com o céu, contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Sacode alguém e diga assim: muda o capítulo, irmão. A série já foi. Fala, a série já foi. É o que o pai está dizendo. Contudo, meu irmão, quando alguém fala contudo, entretanto, todavia, é dizendo o seguinte: meu irmão, para com essa história. Mudou o capítulo. Tem um novo tempo para você, um tempo de fartura para você. É só acessar o lugar certo, porque o lugar certo define o seu
futuro. Agora você também tem toda a liberdade do mundo para escolher qual será o seu futuro. O Pai tem um futuro e o mundo também tem um futuro. Eis que eu coloco diante de vocês dois caminhos: o da maldição e o da bênção. O acesso define o seu. Contudo, o Pai disse aos servos: depressa. O que Deus quer fazer na sua vida é depressa, choque térmico, para ontem. Tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no dedo e calçado nos pés. Hoje eu mudo a sua configuração completa. Hoje eu dou um delete e eu mudo completamente, um reset também na sua vida, para te voltar ao original. Tragam um novilho gordo. Ele queria comer bolotas de porcos. Você quer bolota de porco ou uma carne de primeira? E por que está pedindo esmola? Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar. Olha o segredo. Pois este meu filho estava morto, voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar. E aqui está a chave: o seu regresso. Levanta as mãos e diga: o recomeço é melhor que o começo. Pastor, eu desisti de tudo, não quero fazer mais nada, eu tenho até vergonha de voltar, porque vai que eu depois me arrependo e eu volto para o mundo de novo. O recomeço, para quem é inteligente, sábio, é melhor que o começo. O modo que você acessa define qual será o seu futuro. Levanta as duas mãos bem alto e diga assim: não vai pelo mais fácil, vai no permanente. Agora, o filho pródigo, se o pai morre, tem direito à herança, sim ou não? Sim. Se o pai morre, a mãe morre, tem direito à herança. Você, como filho de Deus, tem direito em morar no céu? Sim ou não? Tem direito a viver o melhor nessa terra? Então levanta a sua mão e diga assim: não basta ter direito, é preciso ter preparo. Porque a Bíblia também diz, meu irmão, que o jovem, o filho, quando ele tem a condição de escravo, mesmo ele tendo direito à herança, ele não pode receber, porque ele vai se perder no meio do caminho. Então tem áreas da nossa vida que você tem direito de ter um casamento saudável, um relacionamento saudável. Você tem direito de viver o melhor nessa terra. Você tem direito de acessar lugares maravilhosos que Deus ele tem para a sua vida. Mas a questão não é só o direito, a questão é se você está preparado. Quem tem filho menor de 18 anos, levanta a mão. O seu filho tem direito ao seu carro, se você morrer. Mas ele pode dirigir se você morrer, se ele não tiver com habilitação? Porque se ele fizer isso, ele está transgredindo uma lei. Às vezes você está aqui, você tem direito a muita coisa do céu. Quem quer as coisas do céu? Só eu ou você quer? Mas a pergunta é: você está preparado? E aí eu volto no Salmo 66. Porque que Deus levou Davi à armadilha, a passar por açoites, a ter pressão nas costas, a passar por toda aquela situação? É porque Deus estava o preparando para depois o conduzir a um período de fartura. Então, quando você encara os processos com maturidade, é o período que Deus te prepara para os direitos do céu chegar na sua vida. O nosso problema e o nosso país tem muito disso. Todo mundo quer tirar uma lasquinha das coisas sociais que existe. Tem direito, recebe lá sua bolsa, recebe auxílio gás, recebe auxílio grávida, recebe auxílio reclusão, e vai recebendo, e vai recebendo, e vai recebendo. E a preparação do povo está na onde? Hoje não está faltando emprego, está sobrando emprego. O que está faltando são trabalhadores. Porque nós estamos num país que ele abençoa não, né? Aprisiona todo mundo com o básico, com o mínimo, e impede que as pessoas vivam a fartura.
O seu Deus, Ele é um Deus abundante. O seu Deus é um Deus sobrenatural. O seu Deus é um Deus que faz soberjar. O seu Deus é um Deus de muitos frutos e frutos que permanecem. Sacode alguém e diga assim: sai do mínimo e parte para a fartura, meu filho. Sabe qual é o maior problema hoje como líder que eu identifico? Inclusive com liderança. É que as pessoas querem sempre fazer do jeito delas. E aí tem um ensino maravilhoso de Lucas capítulo 15. Que o filho pródigo não era o tempo, não era o momento, mas ele quis fazer do jeito. E o jeito dele o levou, como nós lemos, a escassez. Diga: do seu jeito. É escassez. Mas tem um jeito de Deus que tem fartura. Pode sacudir ele e falar assim: escolhe hoje. Quem escolhe o caminho e o jeito de Deus, levanta a mão. Os seus próximos 6 meses vão revelar se você só levantou a mão, isso aí é um cheiro ruim do seu sovaco, ou se vai ter uma transformação na sua vida. Sacode alguém e diga: 6 meses eu vou te cobrar. Não, eu vou do meu jeito. Vai passar fome, vai perder tudo, não vai ter fartura, vai desejar comer comida de porcos, vai trabalhar com porcos, mas do jeito de Deus. Vai ter armadilha, vai ter laço, dificuldade, luta, deserto, vale, mas o seu final será fartura. O acesso de hoje revela o futuro de amanhã. Quem aqui já tomou decisões pela emoção ou por carência e tem coragem de levantar a mão e dizer: eu sou assim? Gente, a igreja inteira, glória a Deus. Estamos vivos. Filho pródigo foi conduzido pela carência. Davi, conduzido pelo dono da promessa. As nossas emoções são nossos maiores inimigos, mas as nossas emoções revelam quem nós somos. Todo acesso define o meu futuro. Cuidado com acessos pela carência. Tem relacionamento que você precisa hoje tirar da sua vida, porque você entrou por causa de carência. Você está preso nisso, está tóxico, está acabando com você. Entre no caminho de quem é o dono da promessa. Ninguém quer passar por armadilha, ninguém quer passar por desafio, ninguém quer passar por pressão, ninguém aceita processo. Mas se o próprio Deus, no Salmo 66, colocou tudo isso para Davi, é porque Ele quer que você acesse lugares através de processo e através de promessa. Agora toma cuidado, os atalhos, o jeitinho brasileiro está te fazendo entrar em lugares onde a carência entra, onde a emoção entra. E aí o filho pródigo, devido a uma carência, pega tudo que ele tinha e sai e vai viver uma vida dissoluta. Ele perde tudo e da fartura levou à escassez. Davi, da escassez, no processo de Deus, quem segue a promessa alcança. Diga para alguém: quem segue promessa alcança. Deixa eu te perguntar, qual é a sua promessa? O que você quer para 2025? Setembro começou, é o 9º mês do ano. Sabe o que isso quer dizer, Janaína? Diga: 9 meses. Diga assim: se você não entendeu, esse mês você vai gerar. Agora, o que você... pergunta para alguém: o que você vai gerar? Quem vai gerar bênção? Maldição? Ninguém, né? Mas como eu estou explicando hoje, o modo de acesso
O modo de acesso? Não tem jeito, você vai gerar nesse mês de setembro, mas o modo de acesso? Dá até gastura de falar, né? Mas os seus acessos de janeiro a agosto, definem o que você vai gerar ainda em setembro. O que Davi gerou no processo, revelou o que ele gerou, quando Deus o conduziu a um tempo de fartura. O que o filho pródigo gerou no processo, também definiu o que ele viveu no setembro de gerar. Você pode parar sendo conduzido por Deus a um tempo de fartura, ou você pode parar sendo conduzido por você mesmo a levar a um trabalho de porcos. Diga, cuidado com o modo. Outra coisa, cuidado com os acessos pela exigência. Eu prefiro ir pelo acesso da obediência. Filho pródigo, ele recebeu do pai ou ele exigiu do pai? Me dá a minha parte na acesso por exigência te leva à escassez. Acesso por obediência te leva à fartura. Davi foi só obediente. No tempo de Davi com Saul, Davi foi obediente. E Deus tira ele do pasto e o leva para o trono, um lugar de fartura. Quem vai pela exigência, na força do braço, do meu jeito, da forma que eu quero, tem que ser assim. Você vai sair da fartura, da casa do pai, onde não falta nada, e vai ser conduzido a um tempo de escassez. Mas a oportunidade para todos, porque o filho pródigo, o pai, ele celebrou o regresso do filho. Sacode alguém e diga, dá tempo ainda, dá tempo ainda, dá tempo ainda. Eu exijo, eu mereço. Merece o que? Escassez? Estou sofrendo, está uma luta, mas eu vou obedecer. Merece o tempo de fartura. Coloca o versículo 12 de Lucas, capítulo 15, por gentileza. Acessa aí. Lucas 15, 12. O mais novo disse ao pai, olha a exigência: quero a minha parte da herança. A gente está exigindo demais e fazendo de menos. Se o pai falasse assim, você está exigindo, você quer gerar no mês 9? Chama o VAR. Janeiro. Como é que você estava em janeiro, irmão? Fevereiro. Março. Julho. Agosto. Chama o VAR. Vamos ver se ele merece gerar. Nós precisamos ir pelo caminho da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Coloca agora o versículo 13. Porque ou você queima etapas, ou você é refinado pelo fogo. Davi permitiu ser refinado pelo fogo. E a prata, o ouro, se torna com muito mais valor quando ele é refinado. O filho pródigo preferiu queimar etapas. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha. Queimou etapas. E mudou-se para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens. Cuidado, não queime etapas. Diga para alguém, não queime etapas. Viva, meu irmão, o processo que Deus ele tem para a sua vida. Coloca o versículo 14 agora. Porque tem um que sai do processo e o outro que entra no processo.
Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar, mas passou necessidade porque saiu do processo. Quem disse que o processo vai te matar? Quem disse que o processo vai trazer para você necessidade? O que vai trazer necessidade é quando você foge da promessa. O que vai trazer, meu irmão, uma angústia, um sofrimento, algo que é inexplicável que você sente no seu coração, é quando você faz igualzinho o filho pródigo, foge do processo. Agora Davi, como nós lemos no Salmo 66, do 10 ao 12, ele entra no processo. E o versículo 12 diz que Deus o trouxe a um período de fartura. Nunca fuja do processo. Sempre encare o processo. Quantos meses de gravidez? 7 meses. Vamos orar agora para Deus nascer agora o seu filho com 7 meses. Se nascer com 7 meses, nasce como? Sacode alguém e diga: espera mais um pouco, filho. Vai vir perfeito. Vai vir com 9 meses. Normal e sem dor. Receba aí. É que às vezes, meu irmão, você nem engravidou e já quer usufruir do bebê no colo. A forma do seu acesso vai revelar como será o seu futuro. Coloca o versículo 15 de Lucas 15, por gentileza. Você quer terminar envergonhado ou honrado? Como você quer terminar? A forma do seu acesso revela define o seu futuro. Por isso, foi empregar-se como um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porco. Naquele tempo, era um animal imundo. O seu acesso define o seu futuro, e pode levar você a um caminho de vergonha, um caminho de solidão, um caminho de isolamento, um caminho onde nada acontece. Mas Davi preferiu a obediência, preferiu passar pelas provas com Deus. E todo mundo sabe que Davi é um homem segundo o coração de qual o maior rei de Israel? Davi. Você pode hoje acessar o lugar de vergonha ou o lugar de honra. Como eu escolho, pastor? Não é levantando a mão, é escolhendo os acessos que você quer para a sua vida. Pergunta para alguém: para quem você tem emprestado o seu ouvido? Pergunta. Não é pecado, não. Porque às vezes na igreja tem um monte de gente voando, pessoas leais, pessoas que têm uma vida no altar. A gente não ouve. Aí chega um enviado do cão dentro da igreja, lança setas, e você não ouve com um ouvido, ouve com os dois. E além de ouvir, abre essa boca cheia de dente e começa ainda a espalhar. Mas o seu acesso define o seu futuro. Para onde eu irei, se só tu, Senhor, tem o acesso, tem o caminho da fartura chamada vida eterna. Já deu 27 minutos? Eu vou para o versículo 19 para adiantar. Põe o 19, por favor. Você quer depender a vida inteira da misericórdia ou desfrutar da fidelidade? Caí, misericórdia, Deus. Traí, misericórdia, Deus. Pequei, misericórdia, Deus. Eu gosto dessa palavra, pastor, que a misericórdia se renova a cada manhã.
se renova. Todo dia se renova. Que pena essa escolha sua. Agora, desfrutar da fidelidade, oh meu irmão, olha o 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20: a seguir levantou-se e foi para o seu pai, e ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por misericórdia, compaixão, correu, o abraçou fortemente, eternamente, e o beijou. Cai uma vez, dá uma mancadinha ali, a vida inteira. Ninguém me ama na igreja, ninguém me entende, minha família me abandona, eu não paro no meu emprego. É porque você escolheu o caminho só da misericórdia. O filho pródigo ainda encontrou um pai que estava o aguardando. Mas Davi, através do acesso chamado fidelidade, desfrutou de um período de honra, de obediência e de bênção, onde o próprio Deus o conduziu, o trouxe a um tempo de fartura. Levanta as suas mãos e diga que a fidelidade dos céus me alcance na terra, e a minha fidelidade na terra agrade os céus. Fique em pé para encerrar, para dar um gostinho de quer mais. Coloca o versículo 20 de novo. Tem outra parábola aqui que a gente consegue, outra frase aqui, dá para a gente trabalhar em cima dela. Irmãos, o processo é sempre mais leve do que a dor da desobediência. Um processo que está dizendo não acaba nunca, é mais leve do que viver longe do Pai, com a dor de lembrar: os trabalhadores do meu Pai têm comida com fartura, e eu estou aqui longe, distante, passando necessidade. Olha o versículo 21, obrigado. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. 22, contudo, o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa, vistam nele, coloque um anel no dedo e calçado nos pés. Quando o filho, que estava na escassez, resolveu encontrar o caminho do processo, o caminho do regresso, vai voltar o versículo, coloca Salmo 66, 12, por favor. 66 agora 12, estou confundindo vocês, né? Para você ver que tem tudo a ver um texto com o outro, porque tudo é Bíblia. Nos trouxeste para um lugar de... porque ele resolveu acessar o processo que Deus havia colocado. Agora Lucas 15, 23, é a mesma coisa. Um no Novo Testamento, o outro salmista no Velho. Tragam um novilho gordo e matem-no, porque hoje nós vamos festejar. Versículo 24: pois este meu filho estava longe do processo, estava com acessos errados, e todo acesso errado te leva à frieza. Você quer ver uma pessoa desanimada na igreja? Não é pecado só não, às vezes está longe do processo. Tiago 4, eu coloquei em todas as redes hoje. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Mas quando ele entra pelo processo, volta para ele o quê? A vida. Estava perdido, foi achado. Então começaram um tempo de fartura e festejar. Sabe o que é esse regresso? É dizer para as pessoas, e no mundo espiritual, hoje eu mudo o meu acesso, porque o acesso define o meu resultado. Coloque a mão no seu coração, nós vamos louvar, e você hoje defina qual é o seu acesso. Quero chamar os supervisores aqui na frente, vamos fazer um corredor. Pastora, pega o óleo para a unção. Líderes, vem na frente.